há um fundamento doutrinário para a palavra remissão e perdão através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, é de extrema importância nós, como cristãos, entender e compreender a obra redentora que Cristo fez ao nosso favor. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim, ó: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o Velho Testamento era a sombra daquilo que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. O sacrifício completo, pleno, e aprove a Deus reconhecer e aceitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Atos 13, 38 e 39. Sejai-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Aqui está se referindo à obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, a remissão é condicional a crer, aceitar, acreditar no senhorio e no sacrifício redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É condicional, porque nascemos no pecado, precisamos nos reconciliar com Deus. A maneira de nós nos reconciliar com Deus é passar pela remissão, perdão dos pecados, pela culpa que nós temos. Nós não agradamos a Deus pelas obras da lei. Independente do que nós possamos fazer, nós não conseguimos nos aproximar de Deus se não for através da remissão, através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Muito importante. Apenas em Cristo Jesus há remissão dos pecados. Não existe outro mediador, não existe outro meio pelo qual o homem consegue a remissão dos seus pecados. Somente através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó: diz que o salário do pecado é a morte. Amados, isso é de muita importância, essa compreensão da remissão, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Porque se nós não compreender e não dar o valor devido, nós entramos em condenação. Há uma grande diferença, amados, porque o pecado nos afasta de Deus. Se nós não nascermos de novo, se nós não passar pela remissão, pelo arrependimento, pela justificação, pela regeneração, nós estaremos em condenação diante de Deus. Porque aqui diz assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, morte física e espiritual e a morte eterna. Aqui está se referindo aos três mundos: morte física, que é consequência do pecado; morte espiritual, nascemos afastados de Deus. As pessoas que ainda não conheceram Cristo não têm vida espiritual, não têm o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança, como pessoa que através do Espírito Santo possa fazer a regeneração. E a morte eterna. Se nós partirmos desse mundo sem passar pela remissão, pelo arrependimento, pela regeneração, nós vamos ter morte eterna, afastado de Deus. Estamos em condenação. E não tem segunda chance. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia aborda. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 47 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e quem em seu nome se pregasse o arrependimento, está falando em Cristo, para remissão dos pecados. Então, o arrependimento e o abandono do pecado é base fundamental da sã doutrina. A igreja hoje, principalmente nos dias que estamos vivendo, ela tem que voltar às primícias do Evangelho. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados através
do sangue do Cordeiro, através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha como distante está muitas igrejas, né? Não se prega mais sobre arrependimento, não se ministra mais sobre remissão, não se ministra mais sobre o abandono do pecado. Isso é muito sério, porque a palavra de Deus, ela é Deus conosco, ela é o Emanuel. Independente do tempo, do espaço do tempo, a palavra, ela é eterna. Lucas 24, 47 e 49. Em quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, toda a humanidade, começando de Jerusalém, aonde que o sacrifício foi feito. Então, amados, independente da nacionalidade, o credo religioso, a cor da pele, independente da cultura, todo ser humano ele precisa passar por Cristo para alcançar salvação, passar pela remissão, passar pelo abandono do pecado, passar pelo arrependimento, pela justificação e pela regeneração. Muito importante. Infelizmente, muitos cristãos não levam a sério essa questão dos pecados, né, amados? Existe um atributo em Deus que é a santidade. Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Graças a Deus pelo sacrifício, graças a Deus pelo derramar do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Caso contrário, a nossa libertação, a nossa transformação, a nossa remissão não seria possível. Isso é muito importante. Então, assim, temos que entender, temos que compreender e, principalmente, aceitar essa salvação, esse sacrifício. Isso não é religião, é o plano de Deus Pai para a humanidade. A remissão de pecados. A remissão dos pecados é o perdão da dívida de pecados. Remissão, perdão da dívida. Somos pecadores. Precisamos pagar uma dívida diante de Deus, porque Deus abomina o pecado. Então, esse foi o motivo e o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário. Pagar o preço pelo pecado da humanidade. A remissão é uma das promessas centrais da fé cristã. Então, tem fundamento, como eu já falei, doutrinário na Bíblia Sagrada. A remissão envolve uma transformação espiritual que permite ao crente viver em comunhão com Deus. Sem remissão, não há comunhão. Agora, para nós encerrar, Hebreus, capítulo 10, versículo 18, falando sobre remissão. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém, amados? Jesus nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Como um cordeiro foi para o matadouro e derramou sua última gota de sangue em favor da humanidade. Então, não necessita de mais sacrifícios, não necessita de outro mediador. Ele é o nosso advogado hoje. Jesus morreu, pagou o preço, nos redimiu e hoje ele é o nosso advogado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.